Fala galera, beleza? Tudo bom com vocês? Meu nome é Eric, bem-vindo ao meu canal Jovem Revolucionário. Tropa, começando aqui mais um vídeo e hoje eu vou estar contando a minha experiência de vida toda, tá ligado? Desde o meu nascimento até agora, vou estar contando pra vocês como Deus me salvou. Antes, eu quero agradecer muito vocês que têm me apoiado e têm deixado aí nos comentários. Eu quero agradecer demais pelo apoio de vocês. Obrigado pelo incentivo de verdade. E teve um comentário de um inscrito que ele falou, né, que o nome do canal não é Jovem Revolucionário. Só que, tipo assim, o que acontece? Eu me liguei nisso também depois. Só que a minha intenção, tropa, essa capa aí do canal é só por uma ideia que eu tenho na cabeça, tá ligado? Que é reunir pessoas jovens, qualquer idade, mas que têm o mesmo pensamento, que querem crescer na vida, que querem evoluir e que não aceitam, tá ligado? O destino dela, que por mais que a situação que ela esteja passando seja ruim, tá ligado? Pessoas que não aceitam viver na merda, que querem se levantar na vida. Sem mais enrolação, pro vídeo não ficar muito longo, eu vou estar indo direto ao ponto. Vai ser um vídeo um pouquinho longo. Eu tinha feito um vídeo mais cedo, só que o YouTube tava demorando pra postar, tá ligado? Pra sair no YouTube. Aí eu fui excluir e eu senti também no coração de estar fazendo logo esse vídeo e estar contando um pouco mais pra vocês sobre a minha vida. E tropa, sem mais enrolação, vamos lá. O que acontece? Minha mãe, a de sangue, ela era prostituta, tá ligado? A minha mãe de sangue. Pra quem não sabe, eu fui abandonado. Mas enfim, vou chegar lá. E nisso daí, ela contraiu HIV, tá ligado? Pra quem não sabe, HIV é uma doença sexualmente transmissível. Há uma diferença da AIDS para HIV. Eu sei que o que eu tô falando aqui é um bagulho muito pesado e por muito tempo eu tive receio, tá ligado? De conversar sobre outras pessoas sobre isso, porque querendo ou não, o preconceito é muito grande. E não é todo mundo que entende, tá ligado? Sobre o assunto. Graças a Deus, hoje em dia, o remédio, o tratamento tá muito mais avançado, então eu vivo de boa desde o meu nascimento. E pra quem duvida, pra quem acha que é mentira minha, não é. Infelizmente não é. Queria eu que fosse. E vocês vão entender aonde eu quero chegar do quase que eu morri. Quer dizer, que era pra me ter morrido e Deus me salvou. Ó, não sei se vai dar pra ver aqui na imagem, ó. Pra quem não sabe, eu me trato no Hospital do Fundão, lá na Ilha do Governador. Acho que vai estar aparecendo aí na tela o meu nome. Eric. Tá vendo, ó? Eric. Então, esse é o Hospital do Fundão, onde eu me trato desde bebê. E olha só, a minha mãe de sangue, ela teve a minha irmã primeiro, ela contraiu HIV, ela teve a minha irmã primeiro, essa minha irmã de sangue, aspas não, de sangue mesmo. Só que ela se cuidava, tá ligado? Porque ela sempre quis ter uma menina, sempre foi o sonho dela. Tá bom, nisso que ela se cuidou, a minha irmã nasceu sem nada, sem contrair nada, porque realmente se a pessoa se cuidar, o filho nasce normal, entendeu? Hoje em dia tem tratamento até mais avançado para isso e tu consegue viver tranquilo, de boa, sério. E daí ela engravidou de mim. Diz ela que descobriu a gravidez com 3 meses. Daí já era tarde para ela correr atrás de poder se cuidar, entendeu? Ou seja, infelizmente, eu nasci com isso, tá ligado? Eu nasci com isso. Daí, ela não tinha condições de cuidar de mim. Ela tava passando aperto financeiro, pelo menos é a história que ela me contou. E veio o conselho tutelar e me levou para aquele o berçário lá, meio que o orfanato, entre aspas, eu não sei como é que se fala, mas é onde os bebês ficam, tá ligado? Onde não tem pai nem mãe. Só que ela conseguiu me tirar, quando eu tinha 4 meses, ela conseguiu me tirar de lá. Ela foi com a minha avó lá, foi com alguém lá e mentiu, tá ligado? Fez mal rolo lá, desenrolou lá dentro e conseguiu me tirar. Daí ela me colocou aonde a minha mãe de consideração mora, entendeu? Que na época a minha mãe de consideração, o nome dela é Baixinha, quer dizer, o nome dela é Evani, só que o apelido dela é Baixinha, eu chamo mais de Baixinha porque eu costumo, mas enfim, ela que eu considero como mãe mesmo, até porque mãe é quem cria e não quem só pôs no mundo e largou. Daí, tropa, o que aconteceu? Ela me pegou, conseguiu tirar de lá e me colocou, né, nessa creche onde minha mãe de consideração tava e falou que ia pagar, mas nunca mais voltou, tá ligado? Me largou. Sendo que ela não contou pra minha mãe de consideração desse problema que eu tinha, tá ligado? Ela não contou, ela não avisou, não falou nada.
E daí eu comecei a passar muito mal quando eu era bebê. Minha mãe, de consideração, minha mãe Vani, me pegou, me levou no médico. Daí o médico disse pra ela que eu não chegaria aos 2 anos de idade. E realmente, tropa, se não fosse por Deus na minha vida, eu não estaria aqui hoje fazendo esse vídeo pra vocês. Eu sei que tem muita gente que não acredita no poder de Deus. Tem muita gente que é ateu e não acredita, mas eu tô falando aquilo que eu vivi, aquilo que eu vivo, aquilo que eu passo. Então, eu tô trazendo a realidade, tá ligado? Aquilo que eu vivi. Minha salvação, primeiramente, foi Deus, óbvio, sem ele eu não estaria aqui. E segundo, tropa, foi a minha mãe. Eu também devo minha vida à minha mãe. Porque ela bateu de frente com o médico, tá ligado? O médico disse que eu não chegaria aos 2 anos. E ela bateu de frente com o médico falando, tu é Deus, sendo que daí Deus usou alguém pra falar com ela, tá ligado? E Deus fez uma promessa pra ela, de que um dia iria me curar e que eu seria um grande pregador da palavra. Eu não sabia dessa promessa, tropa. Eu só fui saber dessa promessa quando eu completei meus 18 anos. E daí vocês vão entender que até quando eu fiz essa tatuagem aqui, ó, que eu tinha me afastado, e eu até comentei no vídeo passado. Então, pra você ver que nem eu sabia, tá ligado? Mas eu vou chegar nesse porém mais pra frente. Tá bom, o tempo foi passando. Eu perdi a audição desse lado aqui esquerdo, tropa. Eu não escuto desse lado esquerdo aqui do ouvido. Porque essa doença, ela não te mata por ela mesma. O que ela faz? Ela baixa a tua imunidade, tá ligado? A tua imunidade fica zerada. E você, mano, tu vai morrer, mas tu vai pegar, não dela especificamente, mas ela vai abaixar a tua imunidade tanto que tu vai pegar outras doenças, tá ligado? E tu vai pegar, mano, por exemplo, minha imunidade, velho, é ferrada. Eu pego resfriado fácil, tá ligado? O tempo já muda, eu já pego resfriado fácil. Tenho alergia a um monte de coisa. Um monte de coisa não, mas eu tenho alergia ao tempo. Enfim, se tu não se cuidar, tu vai morrer por outras doenças, tá ligado? E outra coisa também que eu não sabia, eu fui também aprender depois de velho, que eu falei pro médico lá, é que se tu não se cuidar, tu vai perdendo os membros do corpo. Realmente, eu fiquei surdo, eu acredito que foi sim por causa dessa doença, tá ligado? Até hoje eu não sei o motivo, mas eu acredito que foi sim por causa dessa doença. E se tu não se cuidar, o médico falou pra mim já que tu perde perna, mano, tu perde braço, e daí tu só vai perdendo, tá? A vida vai ser só perder. E tá, o tempo foi passando, Deus fez essa promessa pra ela, eu fui crescendo. Minha mãe de sangue, colocou busca e apreensão, como se a minha mãe de consideração tivesse me roubado dela. Daí ela me tomou dela quando eu era pequeno. Só que eu não quis comer, não quis fazer nada, tá ligado? Aí ela foi e me devolveu pra ela de novo. Tropa, eu cresci com um ódio absurdo no coração, vocês não têm noção. Tipo, por muito tempo na minha vida, eu sempre fui inseguro, tá ligado? De chegar nas mulheres, de pá. Por que, Eric? Tu tem medo? E sim e não, tá ligado? Sim e não. Eu sei que vai parecer idiota aqui, mas porque, tipo, o preconceito é real, tropa. E não é todo mundo, não é qualquer garoto que aceitaria, tá ligado? E por muito tempo eu fiquei inseguro nisso. Cresci com muito ódio no coração, desde quando eu era criança. Depois, quando eu fiz meus 12 anos, ela me tomou de novo. A minha mãe de sangue me tomou da minha mãe de consideração, de novo. Comecei a morar com ela, fiquei morando acho que 1 ano, 2 anos com ela, uma coisa assim. Ela me botava pra vender doce até de madrugada enquanto ela ficava no bar bebendo. Me batia muito, me batia muito. Ela sempre quis ter uma menina, nunca quis ter um menino, então ela sempre se desfez de mim, tá ligado? Pelo fato dela nunca... Já falou que eu era um estorvo na vida dela, enfim, coisas. Quase me deu uma vez pro bêbado. Tropa, ela ia me dar pra esse cara, literalmente. Tipo, o que aconteceu? Eu era novo, tá ligado? Criança, pô, tu tem o quê? 10, 11 anos, até novo ainda, tu é criança, mano. Aí, o que aconteceu? Na porta da nossa casa, assim, tinha um bar, tá ligado? Pra quem não sabe, eu moro em Senador Vasconcelos, na região de Campo Grande, aqui do Rio de Janeiro. Inclusive, eu quero saber onde vocês moram. Se vocês moram perto, deixa nos comentários. E o que aconteceu? O cara foi, me deu boa noite. Eu, por educação na época, como eu era criança, eu dei boa noite. Aí ele veio, aí ele, tipo, só estendeu a mão, eu fui, apertei a mão e saí. Fui embora pra casa, tá ligado? Tava eu, ela e minha irmã. Nisso que a gente tava voltando lá da Vila Vintém, que a gente tinha ido na casa da tia dela. Do nada, velho, chegamos em casa, ela cismou. Aí ela perguntou, por que tu apertou a mão dele? Eu falei, por educação só, mais nada, isso aí, saindo. Aí ela cismou, bateu uma neurose, me pegou pela minha mão, me arrastou.
Galera, juro, perante a Deus, esse dia eu agarrei na porta, velho, agarrei. Ela falou, então vou te levar lá pra ele te levar embora, junto com ele, assim mesmo. E ela é maluca, velho. Ela é aquele tipo de pessoa ruim, tropa. Pensa numa mulher ruim. Essa é a minha mãe de sangue. Deus que me perdoe, mas é a verdade. E minha irmã também começando a gritar, eu lembro que ela era criança também, nós dois que pequenos. Ela começou a gritar, não, mano, faz isso não, não sei o quê. Já fugi de casa, quando eu morava com ela, eu fugi de casa uma vez. Foi muito engraçado também esse dia, porque ela tinha ido em Campo Grande. Aí ela me deixou pra me arrumar a casa, tá ligado? Aí eu falei, mano, vai ser agora que eu vou fugir. Aí eu peguei, tropa, eu peguei minha mochila, eu lembro que foi muito engraçado. Eu tinha papo de 12 anos, por aí, tá ligado? Não passa disso. Peguei um monte de biscoito, um monte de biscoito, um monte de coisa. Aí eu saí com o maior sacolão na mão e a mochila nas costas. Eu cheguei no posto, tropa. Cheguei no posto aqui perto de casa, que tem aqui em Senador Vasconcelos. Aí eu olhei pro morro, sério, eu olhei pro morro. Aí eu bateu, aí eu caí na realidade. Eu falei, pô, mano, mas pra onde que eu vou, tá ligado? Não tem pra onde ir. Aí eu peguei e voltei pra casa. Enfim, depois disso, ela foi e se cortou, que eu acredito, eu sei que o que eu vou falar aqui é muito sério, mas é uma coisa que eu acredito, que ela já, com certeza, já deve ter matado alguém, tá ligado? Porque ela é esse tipo de pessoa, como eu te falei, é uma pessoa ruim. Eu acredito fielmente que ela não contou para todo mundo o problema que ela tinha, tá ligado? E com certeza deve ter passado para alguém. E enfim, teve um dia que ela recebeu uma das notícias ruins, que era de um cara que ela gostava muito. Ela foi, socou a janela e se cortou. Daí, por ela ter ficado no hospital, eu voltei a morar com a minha mãe de consideração, tá ligado? Tanto que ela me deixava com fome, tropa. E eu ia pra casa da minha mãe de consideração escondido. Às vezes os vizinhos mesmo lá da onde eu morava com ela me dava comida, tá ligado? Tem até vídeo, velho. Eu de madrugada, a falecida Dona Rosa lá gravando. Então, enfim, foi isso que eu passei com ela. Com a minha mãe de consideração, eu já vi meu pai de consideração que, velho, foi um ótimo pai pra mim, graças a Deus. Eu já vi ele tentando matar ela quando eu era criança, com um revólver mesmo, tropa, bagulho doido, velho. Cara, muita coisa, muita coisa. Tá. Depois, ela foi me contar do meu problema de saúde, quando eu tinha 12 anos, por aí. Eu lembro desse dia até hoje. Foi tipo One Piece, tropa. Pra quem já assistiu, foi tipo isso. Eu sou tipo Luffy. Aí o que aconteceu? Ela botou eu e minha irmã assim sentado, tá ligado, na cadeira. E contou, porque eu e minha irmã, a gente tava muito curioso pra saber por que eu tomava o remédio. Eu odiava tomar remédio, eu odiava. Tanto que eu não gosto até hoje, mas tomo, tá ligado? Pro bem da minha própria saúde. Perdão. Volta de ferrar. Aí ela foi e explicou, tá ligado? Explicou tudo o que aconteceu, tudo que eu falei aqui pra vocês foi o que ela falou pra gente. E aí minha reação foi rir, literalmente, juro perante a Deus, eu comecei a rir, mas tipo assim, rir de, tipo, eu tomei, tá ligado? Essa foi a minha reação, mano. E no caso da minha irmã chorando e eu rindo, velho. Na moral, minha irmã chorando e eu rindo. O tempo foi passando, eu fui crescendo. E eu cresci, velho, o meu 14. Eu já fui molestado, tropa. Eu sei que isso daqui é um bagulho que quase ninguém tem coragem de falar. Mas aconteceu, tá ligado? Quando eu era pequeno. Eu era novo também, nessa época aí eu era criança. Aí o cara foi, se aproveitou. Aí ele ficava me ameaçando. Só que, tipo assim, o que eu fiz? Eu contei pra minha mãe, tá ligado? Eu tive coragem de chegar e contar pra minha mãe. Meu cunhado pegou ele. Mano, bagulho doido. Mas eu lembro até hoje disso, tá ligado? Enfim, já passei por mal bocado. Hoje em dia, tropa, de coração, eu já superei tudo isso. Tudo, tá ligado? Tudo esse pensamento assim, tudo pra mim ficou no passado. Até porque a palavra de Deus fala que as coisas velhas já se passaram e agora se faz tudo novo. Então, tá ligado? Já superei tudo. Então, não precisam ficar com pena de mim. Graças a Deus, se não fosse pelo Senhor, eu não estaria aqui hoje e não teria também a cabeça que eu tenho hoje, tá ligado? Crescendo mais adiante, vou adiantar aqui a história. Quando eu fiz meus 18 anos, era meu sonho entrar pro exército, meu sonho, tropa, meu sonho. Acho que é o sonho de todo garoto, tá ligado? Todo menino. Acabou que pelo fato de eu ter esse problema de saúde, eu não pude servir. Eles não deixam, tá ligado? Não deixam. Eu até pensei em não contar, só que eles fazem exame de sangue lá, então não ia adiantar de nada, tá ligado? Mais cedo ou mais tarde eu ia ser dispensado, então eu contei. E infelizmente não consegui entrar. Porém, rapaziada, era pra mim ser curado antes, tá ligado?
quando eu tinha por volta dos meus 16 anos, eu lembro até hoje que Deus usou o pastor, até da igreja que eu sou atualmente, tá ligado? Deus usou o pastor de lá e falou assim comigo: Eric, Deus quer te curar. Só que na época, por eu ser novo, e eu era muito rebelde, velho, de coração, eu era uma pessoa muito rebelde, muito. Eu odeio ser mandado pelos outros, tropa. Odeio, tá ligado? De coração, velho. E, tipo, pelo fato de eu ser rebelde, cara, eu nunca fui curado, nunca, sabe, nunca vivi o extraordinário de Deus pela minha teimosia, tá ligado? A minha história é parecida com a história de Sansão, infelizmente, mas graças a Deus, a misericórdia de Deus me alcançou. E vocês vão estar entendendo no final por que eu tô falando isso. Enfim, seguindo a história. Não pude servir no exército, fiquei muito triste, tá ligado? Mas não me deixei se abater. Eu vou parar de falar, tá ligado? Porque no vídeo que eu gravei, eu falei tão tá ligado, que eu tava até me agoniando. Enfim, tropa. Não pude servir, infelizmente. Completei meus 18 anos, comecei a trabalhar. Vendi bala já depois. Depois trabalhei com gás, quase morri trabalhando, entregando gás, de bicicleta mesmo. E na Avenida Cesário de Melo, eu tava vindo, né? Eu passei em cima do beiro, caiu eu, o gás e o botijão. A minha sorte é que o sinal tava fechado e tinha um caminhão atrás de mim. Ou seja, Deus sempre me deu muito livramento. Quando eu era criança também, quando eu tinha lá por meus 15, por aí, tropa. Eu fui ameaçado, eu pulei na cara do terreno, aí eu ficava socando a bananeira. O garoto daqui fazia isso direto, ficava pulando o terreno do cara e ficava socando bananeira, pegava fruta, várias coisas. O cara um dia, velho, ele entrou no terreno, ele me ameaçou com o maior facão. Depois disso, nunca mais entrei no terreno, tropa, nunca mais. Já fui atropelado, esse dia também foi muito engraçado. Mas fui atropelado pela bicicleta e já atropelei um coroa também, o velhinho. Sério. Ficou a marca do pneu nas costas e o velhinho foi muito engraçado, mas enfim. Depois disso, comecei a trabalhar. Aconteceu o rolo que eu contei pra vocês no vídeo passado. Aconteceu tudo o que aconteceu. Meu pai morreu. Galera, depois que meu pai morreu, minha vida foi ladeira abaixo, literalmente. Porque, querendo ou não, quem prendia a minha mãe era meu pai, tá ligado? Prendia no bom sentido de, tipo, controlar. A minha mãe, ela sempre usava droga. Eu não sabia, nem eu nem minha irmã. Só que o meu pai, pelo fato do meu pai sempre estar ali presente, ela se controlava, entendeu? Se controlava um pouco. Depois que meu pai morreu, cara, foi ladeira abaixo, literalmente. Ela mergulhou na droga, na cachaça, no cigarro. Enfim, foi ladeira abaixo. Eu já peguei ela, isso nos meus 18 anos ainda, já peguei ela cheirando na sala, ela, mais um maluco e a filha do cara. Que bagulho doido, mano. Eu tinha acabado de chegar no meu trabalho, eu vejo aquela cena. Cara, bateu mó desgosto na hora, tá ligado? Bateu mó desgosto. Quase matei minha mãe já, eu tenho que contar isso pra vocês também. Foi muito Deus esse dia. Tipo, minha mãe chegou muito doidona, eu tava tomando banho, tinha acabado de chegar do trabalho. Aí eu tinha mania de tomar banho escutando música, tropa. Não sei se vocês já fizeram muito isso. E ela chegou doidona e pegou um vidro de shampoo. E entrou no meio do box mesmo e tacou no celular. Galera, juro, nessa hora me bateu um ódio. Mas por que me bateu um ódio? Porque sabe quando tu vai passando uma situação e tu vai aguentando calado até tu estourar? Então, foi isso que aconteceu. Eu perdi a cabeça literalmente, tropa. Eu ia matar ela nesse dia, Deus que me perdoe, mas é a mais pura verdade. E pra tu ver que o bagulho é tão doido, velho. Quem não acredita no mundo espiritual é real. Era nítido, tropa. Tipo, quando ela tava falando comigo, bêbada, o olhar dela era diferente, era sabe aquele olhar de que tu sabe que não é a pessoa, eu não sei explicar, mas só quem passou por isso sabe que não é a pessoa que tá fazendo aquilo, mas sim o ser que tá nela ali naquele momento. Então, depois que eu comecei a enforcar ela, tropa, juro, eu enforquei ela na intenção de matar mesmo, de matar. O olhar dela mudou, o semblante dela mudou e tipo, foi muito Deus, porque veio uma voz assim, ela falou assim, pô, lembro disso até hoje, não mergulho disso, tropa. Ela falando assim, pô, te criei pra você poder me matar, né, não sei o que, pô, bateu uma coisa. E veio uma voz assim na minha mente falando, acalma o teu coração, eu lembro disso até hoje. E foi muito Deus, e depois dessa voz eu respirei fundo e soltei ela. Aí minha irmã desceu, eu fiquei murmurando na cara da minha irmã.
até conseguir, né, alugar. Minto, depois que minha mãe se acalmou, né, depois desse mês eu morando na casa da minha irmã, eu voltei a morar com ela. Daí ela tentou me matar de novo, com o maior facão. Tropa, esse dia foi muito doido. Eu tava dormindo de boa, juro, perante a Deus. Ela chegou em casa drogada, pegou um copo d'água e tacou em mim do nada, tá ligado? Isso 1h da manhã. Eu acordei, aí nisso que eu acordei, ela veio com o maior facão, velho, facão de peixeiro. Eu pulei a janela de casa, fui pra rua esse dia, fiquei até 3 horas da manhã na casa da minha namorada, né? Que eu contei no vídeo passado da minha ex, na época. Hoje em dia é a minha ex, tá ligado? E tá, fiquei até 3 horas da manhã, depois voltei e dormi no porão. Eu não subi porque ela ainda tava muito drogada. Aí eu não subi pra casa e fiquei dormindo no porão esse dia. Depois disso, ela tentou me matar mais uma vez, aí foi a última que eu saí de casa mesmo, entendeu? Aí aconteceu o rolo que eu contei pra vocês, de eu conhecer a garota, do golpe que eu tomei. Aí aconteceu isso. Depois que eu terminei com a garota, tropa, o que aconteceu? Eu passei um perrengue terrível, porque eu tava na merda, tá ligado? Já tomei o golpe que eu falei pra vocês, do empréstimo e tal. E eu recebo loas, tropa. Eu não sei se eu comentei no começo do vídeo, mas eu recebo loas. E eu poderia ser um cara acomodado. Pô, recebo dinheirinho e pá, não vou trabalhar. Mas não, graças a Deus, sempre corri atrás, sempre trabalhei. Trabalhei já com diversas coisas. E graças a Deus, nunca fiquei parado. Porém, eu tô pegando 1.100. Pra quem não sabe, loas é quando a pessoa tem alguma doença, pá, e não pode trabalhar. Aí ela recebe esse benefício do governo. E eu tô pegando 1.100, o certo era eu pegar 1.500, só que pelo fato de eu ter feito a merda do empréstimo, eu tô pegando 1.100. Enfim, o que aconteceu? Eu fiquei na merda, tropa, depois que eu terminei com ela, porque eu pagava 600 conto de aluguel, a casa era boa, que eu tava na época, mas tava muito puxada pra mim, 600 conto, mais internet, mais gás, fora alimentação, ou seja, fica um bagulho muito insustentável. E eu até fiquei um mês inteiro sem gás, por isso que eu voltei para casa da minha mãe. A minha sorte é que eu tenho uma panela de elétrica aqui e me salvou. Tive que me virar nos 30 nessa época aí. Só eu sei que eu passei. Papo reto, só eu sei que eu passei, rapaziada. E tá bom, voltei pra casa da minha mãe. Aí ela tentou me matar de novo, foi aí que eu saí por definitivo e tô morando nessa casa que eu tô agora, atualmente. Galera, se não fosse por Deus, eu não sei o que seria de mim. Nessa época, uma coisa que eu esqueci de contar, nessa época que a última vez que minha mãe tentou me matar e eu fiquei também mais um mês inteiro na casa da minha irmã, eu fiz a oração mais sincera para Deus. Quase virei pai, mas calma que eu vou chegar lá. Não, eu vou contar essa do pai antes. Nisso que eu terminei com a garota, eu fiquei com mais 2 garotas só, tá ligado? Uma que eu peguei, enfim, dormiu lá na casa e uma que tinha sido expulsa também da casa dos pais. Ficou uma semana comigo. Fiz a burrice, galera. Fui na cabeça dela de falar a ela, joga dentro, joga dentro. Nessa de joga dentro, quase tomei. Só recebi a notícia dia 1º de janeiro desse ano de 2025. Acho que o filho é teu. Tropa, você não sabe o desespero que bateu em mim. Não sabe. Porque eu já tava na casa na merda, tá ligado? Tava sem gás, sem pá, me virando nos 30, mano, nos 30. Aí eu recebi essa notícia, tá ligado? E eu falei, mano, não é possível. Foi a primeira vez na minha vida que eu experimentei fumar maconha e me arrependo muito, até hoje, muito, muito, vocês não têm noção. Foi a primeira vez na vida que eu fiquei bêbado. Que foi aí que apareceu um colega meu e me chamou, pô, Madrugadão, bora dar um rolê. Meu apelido é Madrugadão. Bora dar um rolê, bora na praia, não sei o que. Aí eu fui com ele. Nesse dia a gente bebeu, aí eu experimentei, me arrependo muito. Tropa, é muito ruim. Você que é novo, cara, não bebe, não fumem, vai por mim. É uma sensação horrível, horrível. Vocês não têm noção. Sabe aquela expressão está na mão do palhaço? Literalmente. Eu bêbado, com um pouco de consciência ainda que me sobrava, eu vi no meio do caminho, vomitando no meio da rua, eu pensando assim, cara, como uma pessoa consegue chegar nesse ponto e, tipo, viver assim, tá ligado? É um bagulho, cara, surreal, velho, surreal. De coração, não consigo entender. Respeite quem faça, mas eu realmente não consigo entender. Enfim, nesse período que eu
fiquei na casa da minha irmã durante um mês, que foi no mês de janeiro desse ano, eu fiz a oração mais sincera para Deus. Mais sincera. Do fundo do meu coração. Eu falei, Deus, não tô aguentando mais isso. Tudo que eu faço dá errado. E literalmente, tropa, eu já tinha tentado de tudo. Já trabalhei com um monte de coisa. Já tentei de tudo. E nada dava certo. Nada. Literalmente, nada na minha vida fluía. Foi aí que Deus, mais uma vez, teve a misericórdia de mim. E usou, né, um varão também para falar comigo na igreja. Disse que ele vai transformar minha vida. E tudo, o projeto falido. Galera, literalmente, a minha história é igual a de Sansão. Eu tinha tudo para ser um grande pregador, um grande homem de Deus, desde o meu nascimento, tá ligado? Só que eu fui burro, galera. Eu cresci uma criança rebelde, Deus já falou isso pra mim uma vez, tá? Deus já usou uma varoa pra mim uma vez falando isso. Eu tentei fugir, não consegui. Eu lembro todo mundo recebendo oração. Eu falei, pô, vou sair da casa que vai sobrar pra mim. Quem disse que eu consegui correr? Ela foi lá fora atrás de mim. Sentou-lhe o verbo, falou, tu é rebelde, Deus me mostra que tu é um filho rebelde. Falou um monte de coisa que eu deveria parar, e realmente, porque eu estava cometendo muito pecado nessa época. Enfim, eu tinha tudo para ser um grande homem de Deus, e pela minha rebeldia, eu nunca consegui viver o extraordinário de Deus, entendeu? E um conselho que eu tenho para você, que se tem um chamado, cara, na tua vida, de Deus, não fuja do teu propósito, não fuja, até porque não tem como fugir, tropa, não tem como fugir de Deus. Já tentei diversas vezes, nunca consegui, nunca. E outra coisa, o amor de Deus é lindo, o amor de Deus na minha vida é uma coisa surreal que eu fico, sério, abismado, eu fico impressionado pelo fato de Deus ter me amado tanto, porque eu já errei muito, já fiz muita merda, e eu já fui muito ingrato com Deus, tá ligado? Graças a Deus hoje em dia eu tô fazendo a diferença, tenho buscado nisso, em fazer a diferença, ser mais grato, buscado mais a Deus. Hoje em dia tô firme na presença do Senhor, graças a Deus. E aos poucos Deus tá me abençoando. Por exemplo, esse canal. Galera, esse canal era um desejo que Deus tinha colocado no meu coração há muito tempo, juro. Desde, a gente tá em 2025, desde 2023. Sabe aquele desejo ardente que tu tem no teu coração de fazer, pô, se eu fizer aquilo, eu acredito que vai dar bom? Mano, Deus tem colocado isso desde 2023. E agora que eu tô fazendo isso, botando em prática, e Deus tá me abençoando grandiosamente, graças a Deus. Não é à toa que vocês estão me apoiando, graças a Deus também, agradeço a vocês por isso. E o canal tá começando a crescer. Se não fosse por Deus, tropa, eu não sei o que seria de mim. Deus atendeu a minha oração. E até mesmo, depois disso, eu ainda falhei. Eu ainda tava caindo no pecado da luxúria. Galera, eu era muito viciado em pornografia. Muito. Graças a Deus, hoje em dia, eu tô começando a me libertar disso. E, cara, é uma luta surreal, vocês não têm noção. E até nisso, depois do que Deus tinha falado, eu tava caindo nesse pecado direto. E daí, mais uma vez, a misericórdia de Deus me alcançou. Deus usou de novo o pastor para falar comigo. E diversas coisas, sabe? De coração, Deus é um ser tremendo, galera. Se você tem passado dificuldade na tua vida, ora a Deus, pede a Deus. Do mais, faça a oração sincera do teu coração, que Deus está ouvindo. Você pensa que não, mas Deus está ouvindo. Muitas das vezes eu pensava que Deus não estava me ouvindo. E Deus sempre ouviu minhas orações, tropa. Sempre. Eu sou muito grato a Deus. Galera, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Não precisam ficar com pena de mim, tropa, eu já superei tudo, graças a Deus. Já pensei em entrar pro tráfico, mas, como eu disse, sempre foi Deus na minha vida. Deus não permitiu eu chegar a esse ponto. Graças a Deus, sou muito grato por isso. Até porque se eu entrasse, eu iria morrer no mesmo dia, do jeito que eu sou lerdo. Eu sou muito lerdo. Eu ia morrer no mesmo dia, mas Deus sempre esteve comigo. E é isso, tropa. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês já passaram por situações parecidas, deixa aí nos comentários. Eu quero estar sabendo a opinião de vocês. E tamo junto. Valeu, rapaziada!